que é o tal governalismo que você propõe? Tem o comunismo, né, mais socialmente chamado de socialismo, para ficar mais brando, e tem o capitalismo. O comunismo é um lugar onde tem vaga para todo mundo. Tem 7,8 bilhões de vagas no mundo para o comunismo. Lá você não precisa ter nada, lá você não precisa ter sua identidade, lá você precisa colocar um rótulo de igualdade, você é igual aos outros. Aí você aceita. Existe o capitalismo, não tem vaga para todo mundo. O mais interessante é que o capitalismo não tem vaga para mais de 2% da terra. E ele já está lotado lá. Engraçado é que no Brasil tem a maior inversão social do mundo. Nós somos um país sociocapitalista. E aí o que acontece? Não tem vaga para todo mundo. E lá não vale a igualdade, nem a diferença. Lá vale a posse no capitalismo. O governalismo é o seguinte. O governalismo é um sistema superior, que fica acima desses dois, onde vale duas coisas, sua identidade e o seu propósito. E o mais interessante é que no comunismo, a pessoa que defende isso está dando ordem lá do capitalismo. Eu não conheço nenhum líder comunista que é comunista. Todos os líderes comunistas são capitalistas. E o mais interessante é que quem entendeu a regra do jogo capitalista, ele não gosta de estimular as pessoas a crescerem. Então o que eles fazem? Eles patrocinam o próprio comunismo. Quem é líder selvagem do capitalismo é assim. Então você quer que acabe com um com o outro? Não tem como acabar. Tá, não é nenhum nem outro, mas é o quê? É simplesmente ativar a sua própria identidade. Se você perguntar para um brasileiro e falar assim, brasileiro, qual que é o propósito do Brasil como nação? Ninguém sabe responder isso. Por exemplo, você poderia responder isso para mim? Qual que é o propósito do Brasil como nação? Eu pergunto sempre para as pessoas, o que é o Brasil como nação aqui? Você é uma pessoa, eu estou perguntando para elas. Não é difícil, você olha o propósito pelo que ela tem. Você vê a formação. Você vê a formação química desse país, você vê toda a formação. A gente é de fato o país mais rico do mundo. Eu posso falar assim, ó, simples. O maior espelho d'água potável do mundo é nosso. A maior floresta do mundo é nossa. Aqui não tem intempéries, aqui não tem geleira, aqui não tem terremoto, aqui não tem tempestade. Tempestade tem, não tem geleira. Pensa num lugar que tem a maior cobertura solar, que você pode produzir energia, vento em abundância. Aqui é uma terra de verdade. Eu não falei de minério ainda. Eu não falei, ó, tô falando da riqueza solar, tô falando da riqueza atmosférica, tô falando da riqueza do solo, a riqueza do subsolo. A gente é o país mais rico da Terra. Só tem um detalhe, quem administra a riqueza tem mentalidade de pobre. E pobreza não é status social. Pobreza, a raiz da palavra significa improdutividade. Então o que é o governalismo? É cada um assumir o protagonismo. Se todo o poder emana do povo, o comunismo não tem poder. O capitalismo é para poucos. Então, a balela, o que a Constituição Federal fala. Aquilo que está registrado lá na ata da União, lá do dia 5 de outubro de 88, que é a Constituição Federal, com seus 250 artigos, tem um problema. Lá está escrito assim, todo o poder emana do povo. É mentira. Se não formos governalistas, se nós não assumirmos, aí aonde começa o governalismo? No autogoverno. É quando eu consigo liderar a mim mesmo, é o primeiro passo. Segundo passo, eu lidero a minha casa, eu lidero a minha família, e para quem quer entender o que é uma nação, e não um país é um registro. Agora, uma nação é um ajuntamento de famílias. E essas famílias se unem num único propósito. Tá, e como traduzir isso em termos de política pública? Muito simples. Quanto mais empresas abertas, mais governalistas, mais pessoas no cenário de governo. Porque se você for olhar para o governo é um tomador de impostos, ele não é um gerador de receita. Quem gera receita é quem é governalista, quem é protagonista. Só que o cara só abriu empresa, ele não é. Um governalista, ele não quer sugar a alma de uma pessoa, ele quer estimular as pessoas que trabalham para ele para também continuar prosperando. Eu, nesses últimos anos, nunca contratei um colaborador para pegar plano de carreira dentro de empresa nenhuma minha. Meu estímulo é, se você entrou aqui é para você prosperar. Tem até um alvo, se um ano você não prosperar, não crescer, não quiser abrir seu próprio negócio, eu peço para você, eu mando lá para a Oi. Eu já trabalhei na Oi, só que o Oi é o Oi da rua, por quê? Eu falo nesse tom de brincadeira, mas todos entram lá com o mesmo propósito. É para vocês modelarem esse modelo de gestão e crescerem. Cara, eu vou fazer um documentário esse ano ainda, com todos que já saíram. Eu não posso garantir que todo mundo prosperou. Porque depende das novas ações, depende do network. Sabe da sua empresa ou da Oi? Da minha empresa. Da Oi eu tenho certeza que não prosperou, muita gente. Eu conheço. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, o governalismo, quando a pessoa ela começa a governar a si mesma, a sua casa, a sua comunidade, seus negócios, não tem necessidade de depender do governo. Então, os governalistas não são dependentes e também não precisam ser independentes, eles são interdependentes. São mini-nações interdependentes e a gente aprende uns com os outros a crescer. O que a gente faz com isso?
a gente descobre que, de fato, existe um vestido de retalho no tal do governo federal, estadual, e ninguém mora nisso. Isso é um pacto imaginativo, isso é da realidade imaginativa. Um pacto que a gente tira, né, a gente aceita, e esses caras, por exemplo, eles pegam parte do nosso imposto, mas, na verdade, quem governa o país é quem produz. Tem gente que produz com a força de trabalho, 100 milhões de brasileiros são fichados em carteira de trabalho, e os 19 milhões de empresas estão atuando, os 5 milhões de investidores. Essas pessoas são os governalistas, só que eles não são plenamente nisso. E aí, para você entender melhor, o governalismo, ele tem 12 perfis. Todo o Brasil vai conhecer os 12 perfis e a gente vai dar o passo a passo. Porque a pessoa que está no 12º perfil, ele não vai para primeiro. O primeiro é governante. O que eu quero, de verdade, como brasileiro, é libertar a mentalidade do nosso povo. Nosso povo é escravo. A gente ficou de 1530 a 1822 sendo colonizado por Portugal. Inclusive, eu quero dar os parabéns para vocês. Eu vim assistindo os documentários de vocês. Fui bastante estimulado com isso. Vocês reescrevendo a história, eu posso falar dessa forma. Na hora que eu vi vocês falando que ia reescrever a história, eu falei, esses caras são ousados. Mas a verdade é que você descobre todo o que foi engendrado, né, na história brasileira. Você faz menção ao Brasil e à Última Cruzada, certo? Sim, é chocante. Vocês foram atrás, né? A gente vem vendo o que vocês estão produzindo. Aquilo ali tem que entrar no livro de história. É reescrever a história mesmo. E aí o que acontece? O governalista, ele não aceita um livro de história da FTD nem da FTE. Pablo Marçal, eu não suporto a narrativa do jornal não sei das quantas. Para mim não interessa. Então, um governalista, ele é insuportável. Ele é livre, de fato. E ele não vai baixar a cabeça para governo nenhum. A gente não vai aceitar isso aqui ser comunismo nunca mais. Apesar da gente estar perdendo a pesquisa hoje. Parece que o Brasil vai voltar a ser esse sistema porque o povo dorme todo o tempo.